Então, recapitulando, tá? Nós vamos ter duas formas de regenerar o sinal. A primeira forma dela, ou de recuperar esse sinal, a potência. A primeira forma é através da regeneração de sinal e a segunda forma é através da amplificação do sinal. Tá? A amplificação é mais barata que a regeneração e, dependendo da situação, vai ser melhor. Então, a regeneração eu vou justamente pegar esse sinal óptico, transformar esse sinal em elétrico e depois eu vou regenerar esse sinal dando uma potência extra e transformar ele de novo em um sinal óptico. Tá? Então, é o óptico, eletro, óptico. Só que geralmente esse modelo de regeneração óptica é um modelo mais caro, porque eu preciso de uma base um pouco maior, um lugar, né? Geralmente um lugar com ar-condicionado, um lugar com outros equipamentos que vão me dar assistência. Por quê? Porque ele não só vai regenerar esse sinal, como ele vai converter esse sinal. E esse processo de converter o sinal óptico para elétrico e de novo em um sinal óptico, eu começo a ter justamente uma latência aí, né? Um tempo em que ele vai realizar essa conversão e novamente esta conversão, tá? Para elétrico, para óptico. Então, nesse tempo eu começo a ter justamente, não seria uma perda, mas um certo retardo na transmissão. Então, e aí eu começo, imagina que, sei lá, eu tenha 10 equipamentos desse ao longo do caminho, né? Vamos imaginar um circuito bem grande. Fora os roteadores que eu vou ter nos lugares, eu tenho um grande processamento desse sinal e, por consequência, eu vou ter um atraso significativo. Quanto mais regeneradores eu tiver ao longo do caminho, mais atraso eu vou ter na minha rede. Tá? E a amplificação óptica, ela vai ser um processo muito mais simples e barato. Ela vai simplesmente pegar o sinal óptico original e dar um gás nele e disparar. Antigamente nós tínhamos que converter justamente o sinal óptico para elétrico e de elétrico para óptico novamente. Com o avanço das redes, nós tivemos justamente a questão da amplificação, em que ela já pega um sinal óptico e já dispara esse mesmo sinal em uma potência mais elevada. E isso vai ser graças a uma fibra óptica especial que ela é dopada com uma substância chamada erbio. Tá? Então, com essa fibra especial que nós utilizamos, é uma fibra um pouco mais cara, eu consigo utilizar justamente um amplificador óptico que é conhecido como EDFA, que vem justamente desse Erbium Doped Fiber Amplificator. Então, justamente essa fibra ela vai chegar nesse amplificador. Esse amplificador ele justamente vai receber o sinal fraco e imediatamente ele vai aumentar a potência desse sinal. Deixa eu ver se eu... Não tem aqui a foto do equipamento, mas se vocês pesquisarem aqui EDFA e colocarem lá no shopping do Google, ele vai mostrar como é que é esse equipamento amplificador. Então, atualmente, principalmente nas redes que utilizam DWDM, nós utilizamos a amplificação óptica. Modelos de regeneração óptica são modelos mais antigos. Existem? Existem, tá? Mas atualmente o que é mais, até por ser mais barato e muito mais simples de implantar, se utiliza justamente uma amplificação óptica. Por quê? Porque
Aqui, esse equipamento, eu preciso de toda uma estação. Quando vocês estão indo de Tucuruí para Belém, logo após Tailândia, existe uma estação de regeneração de sinal da Eletronorte. Então vocês podem perceber que é uma casa com ar-condicionado, com tudo, né? Por quê? Porque os equipamentos ali de regeneração são equipamentos mais trabalhados. É claro que a Eletronorte aproveitou para colocar outras fibras, outros caminhos que essa fibra vai utilizar, tá? Provavelmente. Mas a amplificação eu coloco ali um shelter, né? Que é semelhante àquela caixa que fica no meio da rua, no meio da rua não, na calçada do serviço de telefonia. Então vocês veem aí o pessoal da Oi mexendo, então eu coloco ali o shelter e coloco um equipamento desse de amplificação, ele vai funcionar ali tranquilamente, amplificando o sinal óptico. E como é que a gente faz para calcular o enlace considerando justamente essa regeneração? Então a gente sabe que o sinal óptico ele vai sofrer uma atenuação ao percorrer o cabo, só que na maioria das vezes a gente não sabe em que ponto exato isso vai ocorrer. Então, quando eu vou calcular, eu sei que para chegar na ponta ele tem que ser maior, né? Aquele cálculozinho lá que a gente faz da potência de transmissão, menos o somatório de todas as perdas e o sinal que eu tenho que receber lá na ponta, o sinal mínimo, isso tem que ser maior do que zero. E aqui é a margem de segurança. Quando eu vou calcular o enlace, considerando justamente a regeneração, eu vou tirar essa margem de segurança. Por quê? Porque essa margem de segurança ela vai para o final. Então eu sei todos os valores aqui, menos o LT. Por quê? Porque o LT é o comprimento que esse cabo vai ter. Então justamente eu sei todos, eu conheço aqui todas as variáveis, com exceção do comprimento do cabo máximo que eu vou ter. Então eu consigo prever o número de emendas, número de conectores, o número, a potência mínima que tem que chegar do outro lado, tá? E aí eu vou tirar essa margem de segurança, pelo menos no início aqui. Então, para a gente saber qual é a distância máxima que o nosso sinal alcança, de valor devemos reescrever a equação acima de forma que a sensibilidade deve ser igual ao valor da potência transmitida menos o somatório. Então, aqui ó, eu tenho o sinal recebido, né? Ele vai ser justamente a potência transmitida menos todas as perdas que eu vou ter. Se isso aqui for igual ao sinal, o sinal de recepção ou maior, significa que o enlace vai funcionar. Se eu tenho isso aqui, né, menor do que o sinal recebido, isso significa que o meu enlace não vai funcionar. Nós discutimos isso na última aula. Então, substituindo aqui, já que eu quero achar justamente esse LT, fazendo uma substituição dentro dessa fórmula, nós vamos ter justamente isso. O comprimento do cabo ele vai ser igual à potência de transmissão vezes o número de conectores vezes a perda por conector menos o número de emenda vezes a perda em cada emenda menos o sinal lá mínimo de recepção. A gente viu lá que a gente estava trabalhando com menos 33 dBm, tá? Isso pode variar. Dividido pelo quê? Dividido pela perda por quilômetro dentro desse cabo. Então, se a gente pegar aqui um exemplo, ó,
a gente tem uma localidade A e B, a gente tem um enlace lá. Potência de transmissão 0 dBm, número de conectores 2, a perda em cada conector 0,2, número de emendas 4, perda em cada emenda 0,25, perda por quilômetro no cabo 0,25 e o sinal mínimo de recepção menos 33 dBm. Então, determine qual a distância que isso vai chegar quando ele tiver menos 33. Tá? Então a gente joga aqui na fórmula. Tá? Então eu tenho LT vai ser igual a potência de transmissão menos 2 vezes 0,2 menos 4 vezes 0,25 menos 33, que é o número. Isso tudo aqui, tá? A potência aqui é 0. Isso tudo aqui dividido pelo comprimento ou a perda por quilômetro no cabo. Então 0,25 também. Então aqui 2 vezes 0,2 dá 0,4. 4 vezes 0,25 dá 1. Só que a gente já tem menos 1,4. Menos 33, a gente vai ter 34,4. 34,4 dividido por 0,25 dá 137,6. Então aqui a minha LT vai ser 137,6 quilômetros. Ou seja, até 137 quilômetros e 600 metros eu consigo receber o sinal. Tá? Isso é o máximo que esse cabo pode chegar sem precisar regenerar o sinal. Mas e se ele precisar regenerar o sinal? Aí a cada 137 km, 136 km, vocês vão ter que colocar ou a regeneração desse sinal ou a amplificação desse sinal. Tá? Se a gente colocar aqui 138, por exemplo, ele vai passar. Tá? Desculpa, acho que eu fiz alguma coisa errada aí. 0,2, 4, menos 33, dividido por 0,20. Tá? Deixa eu calcular aqui de novo. Tá? 2 vezes 0,2 menos 4 vezes 0,25 menos 2 rapidinho. Menos 2 vezes 0,2 menos 4 vezes 0,25 menos... Ah, tá, é porque tem um jogo aqui de sinal, tá? Então vai ficar aqui mais 33, vai dar 31,6 dividido por 0,25, 126,4, tá? Aqui tá errado. Tá? Faltou aqui o jogo de sinal, tá, gente? Aqui é
Aqui é o menos 33, mas tem um menos aqui. Então, menos com menos vai dar mais. 126,4 km. Então, se eu tentar colocar 127, o meu enlace já não vai funcionar. Tá? Ele não vai conseguir chegar lá na ponta com isso. Tá? E aí, basicamente, o que se deve fazer? Então, a cada 126 km, você coloca um regenerador de sinal. E aí você decide se você vai colocar um amplificador, que é mais barato, ou se vai fazer uma regeneração mesmo, até porque você precisa disso, tá? Mas basicamente é isso. Então, o cálculo de enlace ele vai justamente acrescentar isso. Às vezes, dependendo de onde vocês forem trabalhar, vocês vão ter que lidar justamente com essa questão de calcular enlaces de longa distância. Nas tecnologias PON, como não são enlaces de longa distância, no máximo nós vamos ter 20 km, né? Se a gente tirar o backbone que traz a internet, não tem regeneração de sinal. E aí, na próxima aula, nós já vamos ver justamente a rede PDH, SDH, PTN, WDM, mas nós vamos começar pela PDH e SDH. Quando chegar aqui na WDM, é que nós vamos dar uma ênfase maior, porque essas redes aqui são as mais comuns do dia a dia. A rede PON, então, nem se fala. Tá? A gente vai ver aqui tem uma pequena história. Então, a primeira rede ótica era a PDH, que transmitia 140 megas. Depois, lá na década de 90, foi a SDH, que conseguia chegar a 10 gigas. Depois, na década de 90, também surgiu a WDM, que já conseguia algumas centenas de gigabits por segundo. A rede PTN foram uma forma de otimizar e rotear essas informações. E depois chegaram as redes PON, que conseguiram trazer, levar esses dados às casas sem precisar de energia elétrica, até porque elas são redes passivas. Todos os equipamentos ou estão na last mile, ou seja, na casa do cliente, ou estão na first mile, que é justamente lá na tua central office. E aqui está justamente o tempo e como foram crescendo a taxa de transmissão dentro dessas redes. Tá? A aula de hoje é bem curta mesmo, até porque eu quero deixar uma atividade para vocês. Então, podem fazer de dupla, podem fazer sozinho, mas tentem fazer aqui. Deixa eu só enviar o material para vocês aqui. Tá? Acabei de enviar a atividade lá para vocês. E aí vocês me entreguem na próxima aula. Pode ser?